Sou pecador, não quero entender a tua lei, só teu favor. Carrega-me pra longe do que sou. Com frequência eu quebrei a aliança que me deu, e mais uma vez eu estou só pra te pedir, Senhor, teu favor agindo em mim. Quero restaurar tudo que eu perdi. Sem olhar para ti, a tua lei é um presente da tua graça para mim. Obedecer me garante uma vida mais feliz, mas sou tão humano, fraco sou. Sei que é impossível viver sem teu amor. Eu estou aqui só pra te pedir, Senhor, teu favor agindo em mim. Quero restaurar tudo que eu perdi quando decidi viver sem olhar para ti. Restaurar nossa aliança é somente o que eu preciso. Restaurar nossa aliança é somente o que eu preciso. Estou aqui só pra te pedir, Senhor, teu favor
ti, restaurar nossa aliança. É somente o que eu preciso. Boa noite para você que nos acompanha nessa Semana Santa, Amor Escrito com Sangue. Nessa noite quero convidar o Espírito Santo mais uma vez para nos iluminar no estudo da Palavra de Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Bondoso Deus, obrigado por ser bom, porque o Senhor nos ilumina, o Senhor nos ensina, o Senhor nos conduz. Que o Senhor não nos deixe esquecer as lições da cruz do Calvário, as lições de Cristo Jesus. E que nessa noite, mais uma vez, Teu Santo Espírito fale a nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu gosto muito de um poema, na verdade, uma pequena crônicazinha de Vinícius de Moraes, que diz assim: e eu prefiro ela do que uma outra que vou ler depois para vocês. Olha, tende, Senhor, piedade imensa dos músicos dos cafés e casas de chá, que são virtuosos da própria tristeza e solidão. Mas tende piedade também dos que buscam silêncio, e súbito se abate sobre eles uma área da tosca. Não esqueçais também em vossa piedade os pobres que enriqueceram, e para quem o suicídio ainda é a mais doce solução. Mas tende realmente piedade dos ricos que empobreceram, e tornam-se heróicos, e à santa pobreza dão um ar de grandeza. Tende piedade da moça feia, que serve na vida, de casa, comida e roupa lavada da moça bonita. Mas tende mais piedade ainda da moça bonita, que o homem molesta, que o homem não presta, meu Deus. Tende piedade, Senhor, das santas mulheres, dos meninos velhos, dos homens humilhados. Sede, enfim, piedoso com todos, que tudo merece piedade. E se piedade vos sobrar, Senhor, tende piedade de mim. Eu prefiro muito mais esse poeminha de Vinícius de Moraes do que o que os judeus oravam de manhã quando acordavam. Os judeus costumavam orar assim, falavam assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não nasci mulher, porque eu não nasci cachorro e porque eu não nasci samaritano. Essa história da mulher samaritana que Jesus encontra lá no poço, ela me choca, porque Jesus Cristo amava quebrar os nossos padrões sociais. Jesus Cristo amava quebrar essas nossas convenções, essas nossas barreiras étnicas, essas nossas neuroses sociais. Jesus Cristo, ele entendia que ele devia estar onde as pessoas estão. E ontem nós falamos aqui que Jesus está. Não está só lá, não está só ali. Jesus está conosco, está aqui, está no meio. E o livro de João mostra que Jesus estava no meio das pessoas. E Jesus estava ali e ele falou assim: olha, eu tenho que ir para Samaria. Os discípulos devem ter questionado ele: por que você quer ir para Samaria? Eu preciso ir para Samaria. E Jesus fala assim: olha, eu tenho que ir, é necessário que eu vá. Jesus queria ir para Samaria, tudo de caso pensado. Jesus faz todas as coisas de caso pensado. E então ele vai lá para Samaria. Quando ele está chegando em Samaria lá, ele para num poço, porque ele está com sede. Jesus está com sede, né? E ele é uma pessoa que não é tão fraco assim com as necessidades fisiológicas. Lembra dele lá no deserto? O tempo que ele ficou sem comer, sem beber. E aí então Satanás tenta ele e ele rejeita a tentação de Satanás. Agora ele está com uma sedezinha ali. Estou com uma sede, vou parar num poço. Primeira coisa, já está errado de estar em Samaria. Jesus estava errado já. O que ele estava fazendo? Um judeu lá em Samaria, com o samaritano. Estava errado. Lugar errado, não era apropriado, não era politicamente correto estar ali. Agora Jesus vai para um outro lugar que não é politicamente correto estar. Ele vai para um poço, um lugar onde só mulher vai. É a mesma coisa de um pai de família, ficar na porta da escola, onde a maioria das mães ficam, onde
A maioria das pessoas que estão lá são mulheres. E o cara fica ali batendo papo com as tias lá, com as mulheres e tal, muito conversador lá. Isso é estranho, né? Negócio estranho, ninguém vai ver isso de forma tão bonita assim. E Jesus está no poço lá, de um lugar onde ele nem deveria estar, num poço onde só mulher deveria estar, e começa a conversar com essa mulher. E essa história, ela é chocante, porque o próprio texto bíblico diz que quando os discípulos voltaram e viram que Jesus conversava com uma mulher ali, viram aquela situação, eles perceberam, acharam muito estranho, mas nem perguntaram para Jesus. Eles nem quiseram ali ter nenhum contato com aquela história, porque era muito cabeluda para eles terem contato. Jesus vai conversar com essa mulher, ele começa a bater o papo com essa mulher, pede água, ela acha estranho, né? Esse negócio de pedir água, essa conversa mole, coisa estranha. E aí então ela fala assim, ela muda de conversa, começa a falar de adoração e fala assim, não, mas quando o Cristo vier, ele vai revelar todas as coisas pra gente. E aí então Jesus vira para ela e fala assim, prazer, eu sou o Cristo. Vou te falar, esse Jesus já estava no país errado, na região errada, já estava no lugar errado, porque só mulher devia estar ali. Aí agora está com essa conversa aí, se apresentando para essa mulher e tal, porque Jesus Cristo gostava de estar com as pessoas. Esses nossos parâmetros de sociedade que visualizam uma imoral inerente ao ser humano não fazia parte da percepção e nem da experiência de Jesus. Jesus, uma pessoa que era Deus, pura, com intenções missiológicas, estava ali naquele poço com uma mulher samaritana, pecadora, pedindo água para ela, tentando revelar a glória dele para ela. Eu aprendo que com Jesus, os nossos preconceitos ficam para trás e Jesus sempre está naquele lugar que os nossos preconceitos não permitem que a gente vá. Existem certos lugares, certas pessoas que a gente prefere evitar. Você já viu a pessoa falar assim, eu não vou naquele lugar não, a pessoa me chamou por ali, eu não vou porque eu não me sinto muito bem, sabe? Porque, sabe, eles não são da minha fé, eles fazem uma oração diferente da minha, e aí eu me sinto mal, porque... Por que você se sente mal? Você se sente mal porque o tom da voz atrapalha você? Você tem algum problema no seu aparelho auditivo? Ou a existência dessa pessoa diferente te incomoda? Ou é o convívio com esse ser que tem pensamentos e crenças diferentes de você que talvez esteja te incomodando? Mas Jesus Cristo não se incomodava com pensamentos, com padrões, com pessoas diferentes, porque ele veio por causa de pessoas. E o Verbo habitou, aquele que era Cristo, a palavra, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele armou a sua tenda. Jesus é desmontável para viver no meio das pessoas. Ele tabernaculou e ele vivia se misturando com as pessoas. Estava lá em Samaria. Mas a história continua dizendo que Jesus Cristo foi então para um lugar. Ele falava assim para os discípulos, onde tem gente? Os discípulos falaram assim, olha, lá no tanque de Betesda tem muita gente. Então Jesus vai lá para o tanque de Betesda. Chega lá no tanque de Betesda, quer saber o que está acontecendo, o pessoal fala, olha, aqui existe uma lenda que de vez em quando o anjo passa, movimenta a água, e aquele primeiro que cai lá na água, que se joga na água enquanto o anjo movimenta a água, essa pessoa é curada. E aí, então Jesus vê um cara que está lá sentado, lá, um paralítico, está lá deitado nessa piscina, nessas águas lá, há 38 anos. E Jesus chega e fala para o cara, você quer ser curado? O cara falou, como que eu vou ser curado se não tem ninguém que me coloque lá dentro quando o anjo mexe a água? Primeira coisa, esse paralítico, ele era um supersticioso, porque anjo nenhum passava ali. Aquelas águas no tanque de Betesda era uma fonte intermitente. O que é intermitente? Sabe aquela água que sai um pouquinho, depois volta. Sai um pouquinho, depois para. Sai um pouquinho, depois para. E de forma não sincronizada, com tempos diferentes, a água se mexia sozinha, voluntariamente ali. E as pessoas achavam, criaram uma superstição ali, de que era um anjo que passava e alguém talvez tenha sido curado, isso se passou para frente e as pessoas acreditavam naquilo ali, aquele homem acreditava, por isso que ele estava há 38 anos naquele lugar. Às vezes a gente se pergunta, meu Deus, como aquela pessoa está naquela igreja, naquele pastor que devia estar na cadeia, porque esse cara é um bandido, como que é possível? Eu quero dizer para você que esse paralítico tinha a mesma fé.
Ele acreditava ali numa coisa que para ele era real e tal. E Jesus estava lá. Jesus estava lá no lugar da superstição. Jesus estava lá no lugar da mágica, no lugar da lenda. Jesus estava lá com o pessoal com fitinha no punho, com colar, o pessoal do pé de coelho. Jesus estava lá com o pessoal que toma banhos de coisas diferentes e que esperam acontecer assim assado por vários fatores místicos. Jesus estava lá. E Jesus perguntou para você quer ser curado? E o cara não entende que existe uma outra forma de ser curado além da mágica que ele acredita. O cara, eu acredito na mágica aqui, na mágica do anjo que passa e cura a galera. E Jesus Cristo vai então e cura aquele paralítico ali. Essa história é fantástica porque Jesus Cristo, ele se misturava nas multidões, ele frequentava os ambientes religiosos, mesmo aqueles ambientes que não estavam de acordo com a orientação religiosa dele. Porque nesses ambientes haviam pessoas. E onde existem pessoas, ali Jesus está. Você nunca viu história de sequestrador, por exemplo? Sequestrador que está com o sequestrado, né, numa casinha tal, a pessoa presa ali, então o sequestrador fala assim, olha, confia em Deus, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Como o sequestrador é capaz de falar isso? Fala isso porque a mãe dele era cristã, alguém ensinou para ele de Deus, e por mais que ele esteja fazendo algo errado, existe algum resquício, existe algum arquivo divino dentro daquela mente, e mesmo as pessoas mais terríveis, mesmo as pessoas mais maldosas, ainda contam com um Deus que corre atrás delas. Ainda contam com um Deus que procura elas e que está constantemente buscando salvá-las. Então lá onde está a pessoa da mística, da mágica, lá onde está os vendilhões do templo, lá onde está a mulher que não é da minha cultura, a mulher que eu nem deveria estar falando com ela, lá está Jesus. Precisamos entender de uma vez por todas que o cristianismo não tem a ver com reclusão, não tem a ver com fortaleza, abrigo e prosperidade apenas. O cristianismo é uma missão de se misturar com as pessoas, cuidar das pessoas, quer sejam elas quem for. Jesus estava lá e nessa Semana Santa vamos falar de muitas coisas bonitas que Jesus fez, mas a coisa mais linda que Jesus fez e que ele faz é estar no meio de lixo, porque ele não considera lixo lixo. Esse lixo que é para eles o ser humano, que todo mundo chama de ser humano, para Jesus Cristo é a coisa mais valiosa desse mundo. Sabe que Jesus ele tem o tempo dele, Jesus Cristo chega na hora que ele quer, Jesus Cristo se manifesta da forma que ele quer para a gente, mas o importante é que ele está. Jesus está com você. Nessa Semana Santa, eu não sei se você frequenta lugares de mágica, eu não sei se você frequenta lugares aí que não são tão desejados pelos religiosos, mas eu quero dizer para você que não é tão absurdo você crer em algo específico que a maioria das religiões cristãs não acreditam. Não é um absurdo. Crenças diversas existem. Mas independente da sua crença, independente da forma que você enxerga, que o seu vizinho, que o seu esposo enxerga a vida, não tire Jesus dele. Não fale para Jesus não fale para ele que Jesus não está com ele. Porque eu me pergunto, se você pergunta assim para Jesus, Jesus, por que você está... Como assim? O que você está fazendo com essa pessoa? Jesus, o que você está fazendo nessa casa aí dessa coisa aí, essa magia aí? Ô Jesus, o que você está fazendo nesse lugar onde o pessoal fica vendendo coisa? Onde eles comercializam a fé? Ô Jesus, o que você está fazendo com esse pessoal aí que faz coisa errada? Eu fico perguntando, por que você não se pergunta para você? Ô Jesus, o que você está fazendo comigo aqui? O que você está fazendo aqui nesse lugar onde eu estou, nessa igreja que eu frequento? Um absurdo, isso aqui não é pra você não. Você merece coisa melhor. Você está queimando o seu filme estando aqui com a gente. Por que a gente sempre usa esse argumento para os outros? Porque nós nos consideramos superiores de alguma forma. Então é super comum Jesus estar com a gente, mas é muito incomum Jesus estar com um pecador que peca diferente de você e que tem uma orientação e uma ideia, um pensamento diferente de você. Jesus está em busca de todas as ovelhas perdidas. Eu sou uma ovelha perdida. Não sou digno da presença de Jesus. E às vezes me considero um lixo, do mesmo jeito que você se sente às vezes. Mas Jesus não considera lixo, lixo. Esse lixo para a humanidade
tem valor para Ele. Ele nos busca, Ele nos encontra, Ele não desiste, independente das visões sociais, culturais, das percepções comunitárias. Jesus cuida de você. Certa vez, um lugar que eu cuidava, numa comunidade religiosa, havia uma mulher lá que era uma prostituta. A palavra prostituta carrega consigo assim, uma força muito, muito pesada, né? Uma ideia muito pesada. Só que essa mulher ela era dizimista na igreja. É dizimista na igreja, ia para a igreja, né? Fazia as coisas dela, mas ela também fazia programas. Fazia programas um dia, pessoas discutindo na igreja sobre a vida dela, criticando porque achavam absurdo essa pessoa ter coragem, ter a cara de pau de ir na igreja sendo quem ela é. E uma outra pessoa defendendo, falando assim, não, mas ela precisa de comer. O que ela vai fazer? Ela tem que cuidar das crianças dela, ela precisa se alimentar e tal, né? E eu vendo aquela discussão ali, aprendi tanto, gente. Aprendi que os dois argumentos estavam errados, né? Que não adianta justificar algo que é errado. Não importa se você está precisando de comer. Não é fazendo uma coisa errada que você vai conseguir o que é certo. Não existe jeito certo de fazer a coisa errada. Mas também é verdade que não há problemas nenhum. Na verdade, é muito natural, é muito normal que pecadores venham buscar a Deus. É muito razoável que pecadores venham e queiram devolver o dízimo para Deus em gratidão. É muito razoável que uma mulher, mesmo sendo prostituta, acredite ainda que Deus vai honrar ela. Porque eu acredito que Deus honra. Enquanto Deus preserva a vida, dá a oportunidade de mudanças. Enquanto Deus cuida dela, preserva com saúde, com condições de amanhã talvez mudar, ser alguém melhor, dando oportunidades. Isso é uma honra de Deus. Então não estranhe quando alguém diferente de você, que peca diferente de você, buscar a Deus ou ser encontrado por Jesus. Não pergunte por Jesus assim, Jesus, o que você está fazendo aí com essas pessoas, nesse lugar? Pergunte assim, Jesus, o que você está fazendo aqui comigo? O que você está fazendo aqui, nesse lugar? Jesus está, nem ali, nem lá, mas Ele está aqui conosco. Feche seus olhos e vamos orar. Bondoso Pai, obrigado por falar ao nosso coração. Obrigado por estar aqui conosco e através dessa internet, da rede mundial de computadores. Pessoas estão se comunicando agora, pessoas estão recebendo a Tua mensagem e junto com essa palavra, quero que o Teu Santo Espírito caia sobre essas pessoas, que elas se sintam parte do grupo de filhos de Deus que pecam diferentemente, que são diferentes, que pensam diferente. E que o Jesus que me amou ama eles também. O Jesus que me salvou quer salvar eles também. Talvez já salvou eles também. E essa mudança não seja nítida nos meus olhos, mas não cabe a mim me preocupar com quem Jesus anda. A minha preocupação é saber se eu estou andando com Jesus. Que essa seja a preocupação de todos nós. E na geografia divina, que o lugar de Deus, que o ambiente de Deus seja sempre aqui. Em nome de Jesus oramos. Amém.